E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, continuando nossa série aqui, questões e mais um pouco de conteúdo. Vamos falar sobre o latrocínio e questões relacionadas ao latrocínio, e mais um direto ao ponto na série de vídeo, noções de direito penal para você, concurseiro nas áreas policiais, áreas de tribunais, enfim, um concurso muito bacana para você aí, acontece aí em qualquer momento e o conteúdo aqui é muito útil para qualquer desses concursos, tá bom? Bora lá, bora seguir aqui com o nosso vídeo falando sobre latrocínio e algumas questões e depois comentando, tá? Questões e respostas aqui no nosso vídeo, bora lá? Latrocínio é o tema que nós vamos discutir e debater agora, bora lá? O que é um latrocínio? O que diz o latrocínio? Lá no Código Penal, né? O latrocínio é o crime de roubo com resultado morte, previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º, do Código Penal. Apesar de envolver a morte da vítima, ele é classificado contra um crime contra o patrimônio, né, e não um crime contra a vida, pois o objetivo principal do agente é subtrair o bem mediante a violência ou grave ameaça. No caso, por mais que resulte em morte, é um crime contra o patrimônio, não um crime contra a vida, tá bom? Conceito: latrocínio ocorre quando durante o roubo ou em razão dele, a violência empregada resulta na morte da vítima ou de outra pessoa. Bem jurídico protegido nesse caso aqui é o patrimônio, né, principalmente. Vida é um bem jurídico também atingido, mas nesse caso ele é secundário, tá bom? Então que no caso é um crime contra o patrimônio. Previsão legal, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal. Bom, o latrocínio é configurado quando a violência praticada no roubo resulta na morte, pena, nesse caso aí é de 20 a 30 anos, além de multa. Elementos do crime. Bom, para haver o latrocínio, deve estar presentes, primeiro, a intenção de praticar o roubo, emprego de violência ou grave ameaça, ocorrência de morte em razão da violência relacionada ao roubo, tá? São os requisitos elementos do latrocínio. Exemplo 1. Um assaltante anuncia um roubo a uma joalheria e atira no segurança que morre. Está configurado aqui o latrocínio, tá? 2. Durante um assalto a uma residência, a vítima reage e é morta pelos criminosos. Mais um exemplo do latrocínio. 3. Durante uma tentativa de roubo, o criminoso mata a vítima, mas não consegue levar nenhum bem. Também configura o latrocínio, né? Consumado conforme o entendimento consolidado pelos tribunais superiores, embora não tenha sido levado nada, mas a morte de alguém ali resulta, né? Configura ali o latrocínio, né? Quando acontece a morte. Nesse caso, por mais que não tenha levado o bem, fica configurado o latrocínio, porque o objetivo do ladrão não era matar, e sim roubar, tá? Latrocínio consumado e tentado. Bom, na situação e o resultado: roubo consumado mais morte, esse é um latrocínio consumado. Roubo tentado mais morte também configura um latrocínio consumado. Roubo consumado mais vítima, roubo majorado ou não, conforme o caso, não latrocínio, tá bom? Quando a vítima sobrevive. Roubou, a pessoa ficou ferida, mas sobreviveu, não houve latrocínio. Ficar só com roubo, tá? Atenção para a galera aí que gosta de fazer concurso, tá? Bom, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo morte durante a tentativa de roubo, o latrocínio ele consta como configurado, tá? Ainda que a subtração do bem não seja concretizada, tá bem? Isso é um entendimento aí dos tribunais superiores. Competência para o julgamento. Embora haja morte, o latrocínio não é julgado pelo tribunal do júri, tá bom? Importante aí, ó. A competência é do juiz singular do vara criminal, porque o latrocínio é um crime contra o patrimônio e não um crime doloso contra a vida, tá bom? Embora morreu, mas ele é um crime de... é mais, vamos dizer assim, que o roubo ele é mais relevante do que a vida nesse caso, tá? Diferença entre o homicídio e o latrocínio. Bom, no homicídio, o objetivo é matar, crime contra a vida, né? Artigo 121 do Código Penal, e é julgado pelo tribunal do júri, esse é o homicídio. No latrocínio, o objetivo aqui é o roubo, né? O principal objetivo. É um crime contra o patrimônio, está previsto no artigo 157, no parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal.
e ele julgado pelo juiz singular. Beleza? Vamos às questões de concurso, né? Vamos lá para a galera concurseira. Vamos comentar aqui, trazer questões aqui para você sobre o crime de latrocínio. Bom, latrocínio é classificado como crime contra a vida, contra a administração pública, contra o patrimônio ou militar? E aí, qual é a resposta? Tempo, tempo. Latrocínio é um crime contra o patrimônio, né? Apesar da morte, ele é um crime patrimonial, tá, gente? Então, portanto, o latrocínio ele não é um crime contra a vida. Embora aconteça a morte, ele é um crime contra o patrimônio, tá bom? Resposta letra C. 2. A competência para julgar o latrocínio é A. Tribunal do Júri. B. Juiz singular. C. Justiça Federal obrigatoriamente. D. Tribunal Regional Federal. E aí? Quem compete julgar aí o latrocínio? Questão 2. Juiz singular. Questão B, letra B, né? Letra B é o juiz singular, porque não entrega, o latrocínio não integra ali os crimes dolosos contra a vida, tá? Razão pelo qual ele é julgado, seria julgado pelo tribunal do júri. No caso aí é um juiz singular, por se tratar de um crime contra o patrimônio, tá bom? 3, vamos para a questão 3, né? Que questão 3 pergunta: durante uma tentativa de roubo, a vítima ela é morta, mas nenhum bem ele é subtraído. Neste caso, a tentativa de roubo em concurso com homicídio, é isso? B. Há homicídio qualificado? C. Há latrocínio consumado? Ou D. O fato é atípico? Tempo! E aí, qual é a resposta? Bom, durante uma tentativa de roubo, a vítima é morta. Não levou nada, os caras não conseguiu levar, né? Foram surpreendidos. Nesse caso, ele é um latrocínio consumado, é isso mesmo. Por mais que não tenha levado, mas como aconteceu a morte, o STF quanto o STJ entende, né, na sua jurisprudência, que fica consumado o latrocínio, embora não tenha sido levado nada e o principal objetivo é o roubo, não mais como levou à morte da vítima, fica consumado o latrocínio. Beleza? Questão 4, vamos para a questão 4 aqui, né? O que diz a questão 4? A questão 4 pergunta, vamos lá, questão 4. A pena prevista para o latrocínio é de reclusão A. Reclusão de 6 a 20 anos. B. Reclusão de 12 a 30 anos. C. Reclusão de 20 a 30 anos, além de multa. Ou D. Detenção de 2 a 8 anos. Resposta? Tempo, galera. Vamos lá? Dá uma parada no vídeo, responde, depois confirma se acertou ou errou. Comente aí, tá? Para ajudar a galera também. E, claro, testar o seu conhecimento, fica melhor ainda. Então, resposta letra C de casa. Bom, esta é a pena prevista no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal, tá bom? Reclusão de 20 a 30 anos, além de multa. Tá lá expressamente, letra de lei para você, concurseiro. Questão 5. O que diz a questão 5? O latrocínio ele é julgado pelo tribunal do júri porque envolve a morte da vítima. Essa é uma afirmação. E aí? Você acha que é certo ou é errado? E aí? Tá certo ou tá errado? Errado, né? Por mais que aconteça a morte, o objetivo principal é o roubo, né? Então, nesse caso, o latrocínio é um crime contra o patrimônio e ele é julgado por um juiz singular e não pelo tribunal do júri. Então, errado a afirmativa 5. Beleza? Em resumo, vou dar você, concurseiro, vamos falar aqui, ó. Previsão legal, artigo do latrocínio 157, parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal. O nome do crime: roubo com resultado morte, que resulta em latrocínio. Bem jurídico, no caso aqui, é o patrimônio, tá? Pena: reclusão de 20 a 30 anos de multa. Competência: juiz singular numa vara criminal, tá bom?
Tribunal do júri não tem competência para julgar o latrocínio e o crime hediondo, sim, tá? É um crime hediondo, porém, no caso, como o resultado principal é o roubo do patrimônio, ele é um crime que não é julgado pelo tribunal do júri, tá bom? Dica para você memorizar aí, ó. Homicídio, objetivo é matar. Latrocínio, objetivo aqui é roubar, tá? A morte ocorre em razão da violência empregada no roubo. Homicídio doloso, competência tribunal do júri. Latrocínio, a competência é do juiz singular por ser crime contra o patrimônio e não crime contra a vida, tá bom? Falamos do latrocínio aqui e algumas questões muito bacanas para você, concurseiro, beleza? Espero que tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever, considere também deixar um like caso você tenha gostado da nossa aula, tá bom? Compartilhe com os amigos para que eles fiquem por dentro também, tá bom? Galera concurseira aí, gosta de fazer concursos, áreas tribunais, policiais, enfim, esse conteúdo é para você, beleza? Valeu, galera, até o próximo.